Fala galera, sejam bem-vindos. Dentro desses episódios a gente discute sobre dicas e estratégias de como preparar a sua jornada rumo a alavancar a sua carreira na área de teste de software e também aumentar o seu salário em mais de 30%. E eu sou o Júlio de Lima, sou especialista em testes de software, também especialista em docência no ensino superior e tenho um mestrado em engenharia elétrica e computação com foco em testes e inteligência artificial. E dentro dessa nossa aula de hoje, a gente vai discutir sobre um assunto super importante para todo mundo que atua ou quer atuar na área de testes de software. Estou falando sobre como se destacar, na verdade, como destacar as suas habilidades dentro da área de testes de software. Essa é uma aula de dicas para montar um LinkedIn campeão. E aí, nesse momento, talvez você esteja se perguntando assim, mas Júlio, será que eu, sendo um QA, ou sendo alguém que está querendo migrar para a área de testes de software, eu tenho que participar dessa aula? Tem que participar dessa aula para que você possa aprender como destacar as habilidades que você vai adquirir no decorrer da sua jornada, rumo a aprender mais sobre o tema testes de software. E para você que já atua na área, é uma aula mandatória, porque se você quer se destacar dentro da área e conseguir salários melhores, vai ser super importante que você saiba como destacar essas habilidades lá no LinkedIn, de modo que você consiga, então, chamar a atenção dos recrutadores e, com isso, se aproximar um pouco mais do seu objetivo, que é alavancar a sua carreira. Beleza? Bom, antes da gente começar, é importante a gente falar sobre o que é o LinkedIn. Pô, o LinkedIn é a rede social profissional mais importante do mundo. Vou dizer para vocês que é uma rede profissional, é uma rede social que ela ajuda você a conseguir se aproximar das empresas, se aproximar dos recrutadores e, é claro, do lado dos recrutadores também conseguir se aproximar de profissionais que podem, então, futuramente, fazer parte das suas organizações. Você também consegue fazer networking, aprender mais com as pessoas que estão lá. Eu posso dizer para vocês assim que é definitivamente, para mim, uma das redes sociais mais importantes no meu dia a dia. Dentro do LinkedIn, os membros podem criar currículos que são lá considerados como perfis. A gente fala perfil no LinkedIn. E você consegue lá, então, listar quais são as suas funções, o que você já fez, as suas experiências, educação, quais são as suas habilidades. Você pode ter depoimentos de pessoas que estão lá te recomendando também. E já do lado do profissional, né, que está querendo contratar alguém, do lado da empresa que quer contratar alguém, eles podem ter dentro da plataforma um perfil também para a sua empresa, colocar as informações sobre a empresa. Lá dentro tem uma área para que você possa colocar quem são os funcionários que trabalham na empresa, colocar alguns vídeos sobre os produtos ou serviços e divulgar as vagas que a empresa possui. Isso é sensacional. Por quê? Porque você, de um lado, está buscando dar exposição quanto às habilidades que você tem, enquanto a empresa está expondo as vagas. E aí a ferramenta vem com alguns algoritmos de machine learning e tenta fazer um match entre o que você possui de habilidades versus o que a vaga pede. Então, você consegue ter essa possibilidade de conseguir, então, se aproximar mais rápido daquelas vagas que são as vagas mais adequadas para você, enquanto o recrutador tem as vagas abertas e consegue se aproximar dos candidatos que são mais, como vou dizer assim, que mais se assemelham com aquilo que a empresa está procurando. É um ganha-ganha gigantesco, beleza? E aqui a gente está falando só apenas da relação entre recrutador e candidato, recrutador. Depois do LinkedIn, durante muitos anos mesmo, eu fiquei sem ter que entregar um currículo. Olha só que coisa interessante, né? Se a gente for pensar lá atrás, cara, quando eu comecei na área de tecnologia, currículo era a única forma de você conseguir se apresentar para uma empresa. Cara, durante anos, e já vou explicar o porquê que eu tive que escrever um currículo, mas durante anos mesmo,
eu não precisei usar currículo, eu usava só o LinkedIn e isso já era o suficiente. Mas chegou um momento, né, passado já muitos anos de uso da plataforma, que eu tive sim que criar um currículo. Por que isso? Porque ainda existem empresas que utilizam esse mecanismo de uso de currículo como sendo uma prática. Hoje a gente não vai falar sobre currículo, tá bom? A gente vai falar de LinkedIn especificamente, mas lembre-se, substitui muito, mas em algumas empresas, para algumas situações, você ainda vai precisar de um currículo formal mesmo, que é aquele documentão lá em Word, geralmente que você usa e depois exporta para PDF, ok? Beleza, então eu acho que nesse momento aqui já fica bem claro do que se trata a ferramenta em si, certo? Bem, falando sobre números do LinkedIn, eles têm hoje em dia 875 milhões de membros. Cara, tem gente pra caraca lá cadastrada dentro da plataforma. Cada um desses 85 milhões de membros fez o seu cadastro e faz o uso do LinkedIn. Segundo essa fonte que eu peguei aqui, eles não têm uma noção de quantos são ativos realmente, né? Porque muitas vezes a gente tem lá 875 milhões, mas sei lá, 800 mil são os que realmente acessam o LinkedIn todos os dias, né? Por exemplo, eu me considero um usuário super ativo. Por quê? Todos os dias eu entro no LinkedIn, todos os dias eu interajo com mensagens que estão lá, com posts, eu pesquiso algumas informações que são úteis para mim, então eu sou considerado como um usuário ativo, né? E eu posso dizer assim que, puxa, é muito valioso para mim hoje em dia. Tá? Lá no LinkedIn eu tenho quase 30 mil pessoas que estão me seguindo dentro da plataforma. Então é um número bastante considerável, assim, quando a gente fala sobre redes sociais, né? E o Brasil, olha só, é o terceiro país com mais usuários dentro da plataforma. A gente tem em torno de 52 milhões de usuários dentro da plataforma, ok? Isso daí tudo segundo essa fonte que vocês veem aqui embaixo, que é o Business of Apps, ok? Essas informações vieram de lá. Legal? Muito bom. Quando a gente fala sobre o LinkedIn, a gente está falando sobre algo que eu chamo, dentro do meu método do Alavanque, de visibilidade. Visibilidade, é isso. Por quê? Porque assim, você vai lá, se inscreve para alguns treinamentos, lê alguns artigos, cria algumas coisas, implementa algumas soluções, escreve artigos, e aí tudo isso, sem uma rede social que te dê visibilidade, fica guardado para você. Então, lá atrás, antes de redes sociais como o LinkedIn, o que acontecia? Você, dentro da sua empresa, fazia um curso. E, ao fazer o curso, você escrevia um artigo. E esse artigo você escrevia e divulgava para as pessoas na sua empresa. Hoje em dia é diferente. Usando o LinkedIn, tendo diversas conexões lá, quando você participa de um curso, com base naquilo, você aplica o conhecimento e você escreve um artigo, você pode ir lá no LinkedIn e publicar esse artigo para que todas as pessoas na sua rede saibam sobre ele, possam interagir, comentar, curtir, etc. Então, para as pessoas que viram você postando aquilo, que é um conteúdo que sabe, que você criou, né, do zero e que pode ajudar outras pessoas, eles falam, nossa, você viu que legal aqui, cara? O Júlio criou um artigo falando sobre esse tema. E olha, dá para a gente implementar aqui. Se algum dia surge uma vaga na empresa daquela pessoa que leu o seu artigo, a pessoa vai na hora lembrar de você. Vai falar, olha, eu conheço uma pessoa que escreveu um artigo, publicou lá no LinkedIn, eu li, é muito bom, e essa pessoa ela demonstrou ali prática na implementação daquilo, porque ela contou ali o passo a passo de como foi a implementação. Entenderam? Então, hoje quando a gente fala de LinkedIn, é uma porta, visibilidade. Só que não é só isso. Você também, como eu já falei antes, né, você preenche ali as suas informações sobre quais são a sua carreira acadêmica, quais são as experiências que você já teve, quais são as ferramentas que você já usou, as habilidades que você possui. Você coloca qual que é o seu cargo, qual que é a sua região, qual que é a indústria na qual você faz parte. E você coloca todas essas informações
E um recrutador, quando está procurando um candidato, ele faz uma pesquisa lá também. Então, ele sai colocando informações que são úteis para ele identificar o candidato perfeito. E pum, você está lá. Olha só que maravilha. Então, LinkedIn é sobre visibilidade. LinkedIn é sobre visibilidade. É também sobre network, mas é muito sobre visibilidade. Beleza? Então, nada melhor do que se preparar para conseguir ter habilidades que são realmente importantes para que você consiga alavancar a sua carreira, mas também conseguir demonstrar isso de modo que você ganhe visibilidade e com visibilidade você tem oportunidades de conseguir alcançar seu objetivo. Para quem é candidato, ou seja, eu quero procurar vagas, como que isso funciona? Funciona assim, você vai lá, né, no LinkedIn, e aí como você pode ver aqui, você vai digitar lá, você vai clicar no menu de vagas e você vai digitar, né, ali qual que é um termo que vai te ajudar a conseguir identificar as vagas, vai digitar qual que é o país e depois disso vai pressionar o botão pesquisar e ele vai trazer para você resultados que estão relacionados diretamente àquele termo que foi pesquisado. Quando você faz isso, você tem aí então a oportunidade de conseguir identificar vagas que estão abertas nas mais variadas empresas. E aí, tendo essas vagas em mãos, você consegue saber o que as empresas esperam de você, saber quais são os requisitos que são realmente obrigatórios, saber quem é o recrutador que está, né, ofertando aquela vaga, enviar mensagem para aquele recrutador, entende? Você consegue ter um contato muito mais rápido e também se aplicar para aquela vaga. Ou seja, olha, eu quero participar desse processo seletivo. Então você clica lá num botão e bum, né? Candidatura simplificada. Clicou, pronto. O recrutador já fica sabendo que você quer concorrer àquela determinada vaga. Ele entra em contato contigo pelo próprio LinkedIn e aí vocês agendam o início do processo seletivo e você então participa do processo seletivo. É uma rede social com informação, networking e possibilidade de identificação de vagas, procura de empregos e também de recrutamento. Já sob a perspectiva dos recrutadores, eles têm algo mais ou menos assim, ó, como esse vídeo que vocês veem aqui agora. Eles vão lá, clicam em Job Titles, que são os títulos, né, das pessoas que estão... que são os títulos das vagas que eles querem encontrar alguém para candidato. Então, eles vão lá e digitam quem que é o nome do título que eles estão procurando. Então, dentro do próprio LinkedIn, eles têm a possibilidade de conseguir ver quais são os candidatos que têm o maior match. E ao olhar para esses candidatos, né, que são ali os candidatos recomendados, eles podem clicar e conseguir identificar, né, entrar em contato com aquele candidato. Eles podem procurar algumas funcionalidades como a Spotlights do LinkedIn, que é onde eles conseguem ver se o candidato está aberto para novas oportunidades ou não. Então, dentro da ferramenta, você tem essa oportunidade de selecionar essa opção. Dentre outras diversas funcionalidades, localização, quais são as habilidades que o candidato possui, tem diversas funcionalidades para quem é recrutador. E aí o recrutador, então, ao identificar essas pessoas, pode já clicar ali na hora para enviar uma mensagem e enviando a mensagem iniciar um bate-papo com o candidato. A questão toda é você conseguir alterar o seu LinkedIn, né, e executar algumas atividades de modo que, quando um recrutador for usar essa parte do software aqui que eu estou mostrando para vocês, onde eles vão fazer essas pesquisas, que vocês apareçam para eles de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais, né, eficiente. Ou seja, se por acaso um recrutador está ali pesquisando aquelas informações e ele cai com você na primeira página, definitivamente ele vai clicar. Agora, se ele tiver que sair navegando lá em outras páginas, isso vai ficar muito difícil. Provavelmente ele vai acabar ignorando seu perfil e você não vai entrar dentro daquela vaga que você tanto sonhou. Visibilidade. Visibilidade. Ok?
Então é isso que a gente está procurando por aqui. Uma vez que a gente já entendeu isso, a questão é como fazer esse match dar certo. Ou seja, como que eu vou fazer para que haja um fit tão perfeito entre o meu perfil e a vaga que eu consiga, então, aparecer nessas pesquisas para os recrutadores e conseguir ter ali a minha oportunidade de conseguir me demonstrar. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu falo assim, olha, você tem algumas etapas na pesquisa de uma nova vaga para você. Isso tanto vale para quem já é sênior e quer uma nova oportunidade na área, né, porque você quer ser melhor valorizado, quanto para alguém que está buscando a sua primeira oportunidade na área de teste de software. Vale para os dois, certo? Como é que você consegue fazer para que o seu perfil esteja adaptado de uma forma que os recrutadores consigam te encontrar? É sobre isso, né? Legal. E aí, para que a gente possa responder essa pergunta, eu estou trazendo aqui para vocês hoje 3 dicas na jornada de criar um LinkedIn campeão. Então, a partir de agora, a gente vai conhecer 3 dicas. Essas 3 dicas vão ajudar você a conseguir melhorar o seu perfil e, com isso, ter aí a oportunidade maior de um match entre você e os recrutadores que estão procurando alguém como você. Bom, antes da gente partir para essas 3 dicas, é super importante aí você entender o que significa LinkedIn campeão, tá bom? LinkedIn campeão significa ter um perfil dentro do LinkedIn que é bem estruturado e com alta visibilidade. A primeira dica é a seguinte: dentro do LinkedIn existem diversas ferramentas. Quando eu falo sobre diversas ferramentas, eu estou falando que o LinkedIn, quando você vai criar o seu perfil, ele te oferece uma ferramenta que é para você, uma funcionalidade que é para que você digite o seu nome. Então, o que você vai fazer lá? Vai digitar o seu nome. Ótimo. Mas você também tem uma ferramenta para digitar o seu título. Por exemplo, hoje eu atuo como um Principal Consultant. Principal Consultant é um cargo dentro de uma carreira na área de consultoria, onde seria o próximo cargo após o sênior, certo? Primeiro, o próximo cargo após o sênior é o Principal Consultant. Então, eu estou dentro desse cargo hoje. Então, lá dentro da empresa onde eu trabalho, eu sou um Principal Consultant. Só que dentro da empresa onde eu trabalho, eu sou um Principal Consultant trabalhando com engenharia de qualidade. Então, qual é o meu cargo dentro da organização? Né? Porque tem um cargo no papel, o cargo que está lá dentro da sua carteira de trabalho, e você tem um cargo dentro da organização onde você trabalha. Tem muita gente que tem o cargo dentro da carteira de trabalho de desenvolvedor de software 3. Mas dentro da empresa, você é conhecido como QA Engineer. Então, como é que a empresa denomina o seu título? Então, eu fui lá e coloco lá dentro Principal QA Engineer. Ok? O LinkedIn, ele também te traz uma funcionalidade que é o sumário, onde você coloca ali uma descrição sua sumarizada de tudo que você tem a oferecer como sendo profissional. Então, dentro do sumário, você descreve ali com o texto. Ele é uma caixa com texto grande para você digitar ali dentro. O LinkedIn ele também te dá uma área específica para você colocar as suas características, os seus diplomas acadêmicos. Te dá uma área específica para colocar certificações. Te dá uma área específica para você colocar as experiências. E em cada experiência, você tem a oportunidade de colocar quais são as habilidades que você exercitava lá dentro. Então, você tem uma área para trabalho voluntário, tem uma área para recomendações. O que eu estou dizendo aqui para vocês é o seguinte: você precisa usar todas as ferramentas que ele oferece para você. A não ser que você não tenha alguma coisa. Por exemplo, Júlio, eu não tenho nenhuma certificação, então não tem como usar. Mas de todas as outras, use-as. Vou te dar um outro exemplo. Tem muita gente que coloca, que tem, sei lá, 13 certificações em teste de software. A pessoa vai lá, claro, né, para quem é leigo ainda dentro da carreira em teste de software, entenda que a certificação é uma prova aplicada geralmente por uma organização internacional, e quando você passa nessa prova, ou seja, acerta a quantidade de questões lá que essa empresa pede,
você recebe um documento, um diploma dizendo que você obteve aquela certificação. E geralmente as certificações elas são umas letrinhas, né, que representam ali qual que é a certificação que você obtém. Por exemplo, tem uma certificação chamada Certified Tester Foundation Level. É o testador certificado no nível fundamental, CTFL. Então, tem gente que vai lá e coloca CTFL do lado do nome. Puxa, você não precisa colocar do lado do seu nome a sua certificação. Você tem um espaço dentro do LinkedIn onde você coloca as certificações que você possui, entendeu? Então, use as ferramentas use as funcionalidades que a ferramenta te propõe. Por que isso? Porque se você preencher essas informações de maneira correta e usar essas funcionalidades que a ferramenta te dá, você vai receber uma marquinha dentro do seu perfil dizendo que você completou o seu perfil. E isso te dá um pouco mais de visibilidade na hora que você vai aparecer nas pesquisas, ok? Então é mega importante que você entenda isso. Use as ferramentas que o LinkedIn te propõe, ok? Como que eu faço para ver isso, Júlio? Quando você entra lá no LinkedIn, que você vai criar o seu perfil, existe lá um lugar onde você vai clicar e ele vai, então, te deixar editar o seu perfil e é lá que você vai colocar essas informações. Então, tem essas informações, coloca essas informações lá, beleza? Então, essa é a nossa primeira dica. Utilize todas essas ferramentas que ele te propõe para que você consiga preencher seu perfil e isso vai te dar muito mais visibilidade, ok? Dica número 2. Mencione palavras-chave relacionadas aos seus conhecimentos. Olha só, essa dica é uma dica super importante. Quando um recrutador vai fazer uma pesquisa de alguém para preencher uma das suas vagas, o que o recrutador ou a recrutadora faz é preencher palavras que são palavras que estão relacionadas diretamente àquela vaga que eles estão tentando preencher. Deixa eu contar para você uma história aqui de algo que aconteceu em uma das empresas que eu trabalhei. Funcionava assim. A gente tinha algumas vagas para ser preenchidas dentro da empresa. Algumas, não era só uma ou duas, eram algumas. Então, a gente precisava organizar a casinha. Então, tinha lá, eu que era o líder de qualidade, tinha um líder de front-end, um líder de back-end e um líder de design. A empresa contratou uma pessoa que era uma consultora de recrutamento. Então, o que ela fez com a gente? Ela colocou os 4 líderes numa sala e deu para a gente lá um board, onde a gente podia colocar quais eram alguns post-its, falando sobre quais eram as características que a gente esperava de um candidato. Então, eu coloquei lá assim, por exemplo, na época a gente estava utilizando JavaScript como linguagem. Então, eu não coloquei assim, espero que o candidato saiba JavaScript. Não, só escrevi JavaScript. A gente estava utilizando lá um framework que era para testes de API REST, Frisbee.js. Coloquei lá, Frisbee.js. E fui colocando aquilo e colocando os post-its naquele board. Os meus colegas também, líderes de desenvolvimento, front-end, back-end e de design, também contribuíram com a escolha das habilidades que a gente precisava ter para QAs. Por quê? Porque eles também precisavam se comunicar com os QAs. Então, eles também colocaram post-its lá. Depois, essa pessoa, consultora de recrutamento, veio e ela começou a ajudar a gente, influenciar a gente em como agrupar aqueles post-its. E depois disso, ela pegou essas informações e construiu qual era a descrição da vaga, que a gente chama de job description. Então, depois dela ter construído a job description, quando uma outra pessoa, que é a gestão de talentos, vai procurar o talento, vai procurar alguém para trabalhar na empresa, o que eles fazem? Eles pegam aquelas mesmas palavras-chave e digitam. E se você tem as palavras-chave, você acaba dando um match, né, com aqueles recrutadores, com aquilo que os recrutadores estão procurando. Entenderam a importância das palavras-chave? Como que você usa a palavra-chave, Júlio, no seu LinkedIn, por exemplo? Eu simplesmente menciono elas no meu sumário. Então, você pode fazer a mesma coisa. Vai lá no seu sumário, você vai estar contando a sua historinha sobre você. Olha, eu
comecei na área de testes no ano X, tive a oportunidade de testar nas camadas A, B e C, sou especialista numa área, tenho o diploma da outra área, e aqui estão as ferramentas que eu conheço. Você coloca ferramentas e coloca uma lista das ferramentas. Isso daí já serve para você como sendo suas palavras-chave. Entendeu? Então, se depois você quiser dar uma olhada para saber como que eu estruturei o meu LinkedIn, você também tem acesso a ele, porque é um perfil que vai estar disponível lá para você, e você consegue alcançar através de linkedin.com/Júlio de Limas. Vou colocar aqui num banner para ficar mais fácil para vocês, e aí você vai conseguir depois também ter acesso a ele. Então é linkedin.com/in/Júlio de Limas. Vou colocar aqui, linkedin.com/in/Júlio de Limas. Vou deixar aí na tela para vocês, beleza? Então depois você consegue olhar como é que eu estruturei o meu LinkedIn, beleza? Show! Coloca lá as palavras, por quê? Porque através das palavras você vai conseguir, então, ter um resultado melhor, ok? Então, eu diria assim, que essa questão das palavras-chave é definitivamente uma das coisas que mais vai ajudar você dentro da procura pela sua tão sonhada visibilidade dentro da ferramenta, ok? E aí a dica número 3, que é: conte suas experiências e conhecimentos atuais, fazendo referência entre elas e as suas experiências passadas. Então, funciona assim. Digamos que você atua na área de testes de software e já faz, sei lá, cara, 5 anos que você atua na área, ok? Tem muita gente que trabalha 5 anos na área de testes e você vai olhar o LinkedIn dessa pessoa e vai ver que na área de experiências tem apenas o nome da empresa onde eles trabalharam. Só que dentro e aqui vale para a primeira dica, né? Use todas as ferramentas que o LinkedIn te dá. Então, dentro da experiência que você teve numa empresa, você tem que colocar qual é a empresa que você trabalhou, qual é a data que você entrou, a data que você saiu, ou, né, se você coloca lá apenas, né, o título, ok? Mas você também tem que colocar uma caixinha de quais eram as atividades que você realizava lá. Então, é muito comum você olhar para uma pessoa que já está há muito tempo na área e que ela já fez tanta coisa que ela nem preenche essas informações lá. Então, o recrutador entra no perfil da pessoa, clica lá para ver as experiências e só tem o nome da empresa. Não tem ali qual que é as experiências que a pessoa possui. Entendeu? Não tem. Então, é algo que é muito vago para o recrutador, mas também é muito ruim para a pesquisa. Por quê? Porque quando você tem lá nas suas atividades, quais são as atividades que você realizava, provavelmente você vai falar das ferramentas que você usou, das atividades de teste que você fazia. O recrutador, ao pesquisar, ele vai conseguir encontrar você. Por quê? Porque tem muita informação lá dentro do seu perfil. Então, é inadmissível que você tenha um LinkedIn e que lá no seu perfil tenha as experiências da empresa, mas não conte a sua história, do que você fez lá dentro. Então, a minha dica para você vai lá e começa a colocar os tópicos de coisas que você fazia em cada uma das empresas que você trabalhou, ok? Agora vem uma questão que é assim, puxa, mas Júlio, eu ainda não trabalho na área. Hoje eu atuo como, sei lá, advogado. Eu quero migrar para a área de testes de software. Primeira coisa, como que eu faço para correlacionar o meu perfil atual com um perfil que vai estar mais visível para a área de teste de software, para os recrutadores? E a resposta é a seguinte: primeiro, lá no seu título, sabe, lá tem o seu nome, tem o seu título, que é o que você faz. Se você está em migração para a área de testes, você não vai deixar lá no seu perfil escrito advogado. Por quê? Porque você está migrando, você quer que os recrutadores te encontrem. Só que você também não pode falar que você é um analista de testes ou um analista de qualidade de software. Por quê? Porque você ainda não atua com isso. Qual que é a dica? E que tem funcionado para dezenas dos meus alunos que estavam em transição de carreira e conseguiram a sua primeira oportunidade. Eu aconselhei eles a começar a colocar futuro. Então ele coloca futuro analista de testes ou futuro analista de qualidade. E isso tem funcionado muito bem. Por quê? Porque o recrutador vai lá e vê futuro, ou ele busca por analista de testes. E ele viu ali no seu perfil, no seu título,
que está escrito futuro analista de testes, ele já sabe que você é alguém que está em transição de carreira. Entendeu a ideia? Então, colocar futuro ali na frente é definitivamente algo que vai te ajudar muito, ok? E essa dica é uma dica de um dos meus alunos, inclusive, que foi o Flávio, que começou a colocar o perfil dele dessa forma, e desde então a gente tem visto várias pessoas conseguindo, né, ter essa visibilidade necessária para alguém que está em transição de carreira. Só que, como eu estava dizendo, puxa, eu sou advogado hoje, Júlio, e eu não tenho ainda experiência na área de teste de software. O que eu faço? Lá nas suas experiências como advogado, vai estar lá escrito que você trabalhava no escritório do doutor fulano. E aí nas suas atividades vai estar escrito assim, sei lá, eu documentava as informações, eu criava as petições, criava os processos, etc. Você vai estar lá escrito lá quais são as atividades que você fazia. E aí, o que eu recomendo para você que está em uma outra área, né, de atuação e está em migração de carreira, qual que é a dica? Vai lá ainda dentro dessa caixinha de atividades e coloca assim, como isso se relaciona com a área de testes? Como isso se relaciona à área de testes? 2 pontos. Na linha de baixo, você faz uma descrição de como é que aquelas atividades que você realizava como um advogado se relacionam com as atividades que um testador faz. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela era advogada, é a Amanda. A Amanda colocava assim, olha, dentro do meu dia a dia como advogada, eu precisava revisar, né, as peças dos processos que estavam sendo construídas. E nessa revisão eu tinha que analisar a qualidade das informações que estavam sendo colocadas ali, dos argumentos que a gente estava colocando ali. Então havia uma revisão, e essa revisão havia um checklist que eu usava para conseguir identificar aquilo e identificar algum tipo de problema ou inconsistência que havia naquela peça. E na área de teste de software, eu aprendi com o Júlio que existe também técnicas de revisão de artefatos, que também utilizam checklists. Então, esses checklists que a gente tem na área de qualidade de software e teste de software para analisar requisitos, eram muito similares àquilo que eu já fazia dentro do direito. Tá? Por que isso? Porque quando o recrutador bater o olho e ver que você é futuro analista de teste de qualidade de software, que no seu sumário tem a sua história, contando a sua história de transição de carreira, e lá também tem para você quais são as ferramentas que você já está aprendendo, e nas suas experiências tem um gancho, uma correlação da sua área atual com a área de teste de software, ele vai entender, caraca, essa pessoa ela está em transição de carreira e já sabe até correlacionar o que é que tem de relação entre a sua carreira atual e a sua futura carreira como sendo alguém da área de testes e qualidade de software. Entenderam? Por isso que eu estou dizendo aqui que você tem que fazer essa referência entre o que é a sua profissão atual e a sua futura profissão na área de testes de software. Analisa quais são as atividades que você faz hoje e tenta correlacionar com o conhecimento de testes que você está aprendendo. Dessa forma, você vai conseguir demonstrar para os recrutadores que, você já está estudando, 2, que você já realizava atividades que eram similares à atividade de testes, e 3, que você tem uma maturidade tão grande nos seus estudos para teste de software que você já consegue até correlacionar as duas áreas, ok? Então essas são 3 dicas que eu dou para vocês, para que vocês possam melhorar o seu LinkedIn. Essas 3 dicas aqui fazem parte de uma lista de outras 10 dicas que eu tenho dentro do meu método para um módulo bônus que a gente chama de LinkedIn Campeão. Então, são 10 dicas que ajudam as pessoas a conseguirem, então, preparar o seu LinkedIn para que seja um LinkedIn campeão e, com isso, ter mais visibilidade dentro das organizações, ok? Então, dica 1, use todas as ferramentas propostas pelo LinkedIn. Dica 2, mencione as palavras-chave relacionadas aos seus conhecimentos. E dica 3, conte suas experiências e conhecimentos atuais, fazendo referência entre elas e as suas experiências passadas. E aí eu tenho um videozinho aqui do Rafa Targino, que ele fala um pouco sobre como foi para ele fazer o uso do LinkedIn Campeão. E o perfil, trazendo realmente quais são as suas qualidades, tornando o seu perfil atrativo para recrutadores, para empresas,
também fez um diferencial muito grande. Sempre que eu sou abordado por algum recrutador, é falando, eu estou vendo aqui as suas experiências, eu vejo como você detalha quais são os resultados que você pode trazer. Depois da modificação que eu fiz no meu perfil, praticamente todos os dias eu sou abordado por algum recrutador. E aí, isso é uma verdade, né? Por quê? Porque quando você modifica o seu LinkedIn de modo que ele te dá mais visibilidade, é muito comum você começar a ser encontrado pelos recrutadores. Eu digo que o depoimento do Targino ainda, ele é um depoimento muito comum em outros alunos. Se você for olhar lá naquela lista, tem uma playlist dentro do meu canal no YouTube, que é uma playlist chamada alunos que alavancaram suas carreiras. Tem mais de 90 alunos lá que estão dando depoimento de como foi para eles seguir o método do alavanca e conseguir alavancar sua carreira. E sabe o que eles dizem? Eles dizem que o LinkedIn Campeão é algo que fez definitivamente a diferença, né, naquilo que eles viviam. Tem muitos alunos que antes de fazer o LinkedIn Campeão, eles tinham lá poucas visitas no seu perfil. E aí altera tudo e aí começa a ver um número muito grande de acessos no seu perfil. E hoje em dia é o que você precisa. Você precisa demonstrar, né, as suas habilidades de uma maneira que todos consigam ver e com isso você vai ter mais oportunidades. Daí vem a segunda parte, né? Primeira, visibilidade. A segunda é você mostrar que realmente é você a pessoa que aquela empresa deveria contratar. E aí, né, como eu sempre escuto, tem muita gente que fala assim, mas Júlio, LinkedIn só funciona para quem está na área, cara. Para quem está querendo migrar de carreira, não vai funcionar não, porque né, você me falou aqui que eu tenho que colocar minhas experiências lá e correlacionar com testes. Mas, cara, isso funciona mesmo? Posso dizer para você aqui que funciona, né? Funciona porque já, como eu disse, né, dezenas de alunos que dão depoimento vão falar para vocês aí, que dão depoimento aí no canal, vão falar para vocês sobre coisas que eles fizeram no LinkedIn. E uma das coisas que eu acho muito bacana é o compartilhamento daquilo que você já aprendeu em teste de software com as pessoas da sua rede. Como funciona isso, Júlio? Funciona assim, ó. Aqui vocês veem a Roxane Nayara, mais conhecida como Roxy, né? Ela é uma aluna minha que também segue o método do Alavanque. E a Roxy, ela estava migrando de biomédica para a área de testes de software. O que ela começou a fazer? Durante os estudos dela dentro do método, ela começou a aprender alguns termos novos, umas terminologias novas. E às vezes ela ia lá e estava assistindo a aula e ouvia um termo novo e eu explicava. Mas tem uns outros termos que ela olhava e falava, cara, eu preciso buscar um pouco mais de informação sobre eles. E aí ela começava a buscar informações sobre aquele determinado termo e ela ia lá e fazia um post no LinkedIn falando sobre aquele termo que ela estava estudando. Então ela pegava o termo, identificava algumas fontes que explicavam aquele termo, entenderam? E aí, depois de buscar algumas fontes que explicavam aquele termo, ela criava lá com o uso de Canva e com texto também para descrever algumas imagens para demonstrar para outras pessoas que também estavam em transição de carreira o que aquele termo significava. Então você vai ver aqui que ela coloca, ó, ela chamava vamos chamar assim, essa série de posts de Dicionário do Juninho QA, que é dicionário de um QA júnior ou um QA em transição. Aí ela coloca a palavra rollback. E aí ela coloca aqui embaixo com as palavras dela, fundamentadas em algumas fontes, qual é a definição do termo rollback para que outras pessoas consigam entender. E aí ela descreve num texto um pouco mais sobre o que é aquele termo, para que serve e coloca as fontes. Olha só que sensacional. Então, tudo que ela já aprendeu, ela vai lá e descrevia dentro do LinkedIn. E com isso, muitas pessoas que fazem parte da rede dela conseguiam ver, conseguiam interagir. E isso fez com que ela conseguisse a sua primeira oportunidade atuando em testes de software como voluntária dentro de uma empresa que presta um serviço voluntário para a comunidade. Então, ela foi voluntária como sendo testadora depois de ter aí esses posts
divulgados amplamente no LinkedIn, entendeu? E isso também gerou para ela diversas outras conexões, pessoas que um dia poderiam indicar ela para o trabalho que ela desempenhava, entenderam? A Roxane, ela conseguiu migrar, né, para a área de testes de software, ela era biomédica e migrou para a área de testes, e o depoimento dela em vídeo também está dentro da playlist de alunos que alavancaram. Então, depois eu até convido vocês a darem uma olhadinha lá, que é uma história muito bacana dela. Eu já falei para vocês, eu tenho um método, o método é chamado de método do alavanque, e esse método é composto por 7 princípios. A gente tem como bases, fundamentos desse método, o conhecimento técnico alinhado ao mercado e o posicionamento soft skills. Você precisa aprender tecnicamente sobre a sua profissão e precisa se posicionar de uma maneira que você consiga se destacar, ok? E aí a gente tem pilares dentro desse método. A prática, a exposição a problemas complexos, compartilhamento e networking. Tudo isso faz parte do que eu chamo aqui de as estruturas do nosso método. E aí, quando você tem conhecimento técnico alinhado ao mercado, posicionamento e soft skills, e que você começa a praticar, começa a se expor a problemas complexos, a compartilhar o seu conhecimento, como a Roxane fez, por exemplo, compartilhando o conhecimento dela. Networking, como ela criou com essas pessoas que ela estava ajudando. Aí você vai lá, então, e investe em visibilidade, que é mostrar para todo mundo aquilo que você sabe fazer, e com isso você consegue, então, alavancar a sua carreira. Os alunos que seguiram o método e que conseguiram implementar os fundamentos, os pilares e a visibilidade aqui desse método, conseguiram alavancar a sua carreira. Quanto mais pilares, quanto mais princípios do método você consegue aplicar, maior é a probabilidade de você conseguir alavancar a sua carreira, ok? E aí, dentro do método, lá dentro do princípio da visibilidade, a gente tem um acelerador que a gente tem dentro da visibilidade para ajudar você a conseguir se destacar, é o LinkedIn Campeão. Como que ele funciona? Ele funciona te trazendo mais visibilidade através da otimização do seu LinkedIn. A gente tem 10 dicas para ajudar os alunos como se posicionar na rede, como preparar o seu LinkedIn para que ele seja um LinkedIn campeão. Então, são duas partes. Um é sobre como organizar a rede social e o outro é sobre como se posicionar lá para que você consiga ter visibilidade suficiente para que você se aproxime das vagas. Bacana, né? Então, fazendo um resumão aí sobre a nossa aula de hoje, use todas as ferramentas disponíveis no LinkedIn. Use todas as que são possíveis para você. Use e abuse de palavras-chave. Se você aprendeu sobre uma ferramenta nova, digita lá dentro do seu sumário que você aprendeu sobre aquela ferramenta. Se você já atua na área e está trabalhando com uma ferramenta B, digita lá também no seu sumário a ferramenta B. Vai lá nas experiências e coloca uma linha a mais lá dizendo que você tem experiência com a ferramenta B. Você conseguiu economizar tempo por implementar uma abordagem nova de testes na empresa onde você trabalha? Coloca lá que você economizou X% do tempo. Se você está aprendendo mais sobre testes de software, está querendo migrar para a área, participou de uma entrevista e nessa entrevista você teve que, sei lá, analisar um site e testar esse site, comente sobre os resultados que você obteve lá dentro do seu sumário. Coloque lá dentro das suas habilidades, as habilidades que você obteve disso. Guarda essas informações, apresenta numa próxima entrevista como sendo o seu portfólio, como sendo um QA. Entendem? Então, tudo isso vai contribuir para você. E, por fim, conte as suas experiências. Fale sobre as suas experiências no sumário, fale sobre as suas experiências como atividades dentro das experiências que você possui. Se você fez algum voluntariado, vai lá e coloca dentro do voluntariado. Se você obteve algum certificado, coloca na área de certificados. Tudo isso vai ajudar para que o recrutador te encontre. E mais uma vez repetindo aqui, se você está em migração de carreira, use lá dentro do seu título um futuro analista de testes e qualidade de software. Isso já vai te ajudar muito, porque você vai cair no filtro dos recrutadores e eles vão saber que você está buscando a sua primeira oportunidade dentro da área. Ok? Então,
dentro do LinkedIn é o lugar para que você possa preencher suas informações. Lá no LinkedIn, para quem está usando a versão em inglês, vai estar a summary. Mas para quem está usando a versão em português, vai estar como sobre. Dentro desse sobre, o que você vai falar? Você vai falar sobre qual que é se você já atua na área de testes, você vai falar sobre quais são as abordagens ou as práticas ou os processos que você já trabalhou. Você vai colocar quais são as ferramentas que você já teve a oportunidade de utilizar. Vai falar sobre quais são as habilidades principais que são reconhecidas em vocês. Para você que está migrando de área, coloca dentro do sobre o que é que você faz atualmente, coloca o seu desejo de migração para a área de testes de software, fala sobre quais são os cursos, treinamentos, mentoria que você já fez ou está fazendo e coloca também quais são as ferramentas que você já aprendeu. Então, tem aí uma forma para que você consiga modelar o seu sobre, tanto para você que já atua na área, quanto para você que quer atuar na área, certo? Então, faça isso, vai ajudar você, tá bom? Dentro do LinkedIn, ele às vezes é meio limitado também, às vezes ele não consegue diferenciar certinho, né, o que é curso, o que é certificação. Se você se encontrar numa situação como essa, enquanto você estiver lá preenchendo o seu perfil, lembre-se de colocar lá dentro da área que eles têm de educação, um educacional, e descreva lá com aquilo que você puder, se é uma certificação ou se é um curso. Isso vai ajudar muito você na hora de preparar o seu perfil também. E agora, por fim, faça sua inscrição aqui no canal também. Então, clica aí no botão inscreva-se, comente, curta também o vídeo e compartilhe com seus amigos. Aquele amigo que precisa de dar uma melhorada no LinkedIn, comenta com ele. Para aquele amigo que já está na área, mas que não tem um LinkedIn bem organizado, manda o vídeo para ele também. Para aquele amigo que está querendo entrar para a área de teste de software, manda o vídeo para ele também. Beleza? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.